chegou uma denúncia anônima referente a uma criança, né, que teria sido morta pela mãe. Aí veio lá um endereço, lá no local onde eu estava, na área do 46 Perus, não dava nome de rua, não dava um endereço assim, isso que a gente pudesse encontrar. Só dizia que era perto do lixão. Existia uma menina que, à época do crime, tinha em volta de 13, 14 anos, que era a filha mais velha. Filha esta que não era do mesmo pai. Existia um segundo menino, este com em torno de 6 anos de idade. Existia uma criança pequenininha de colo. Depois um terceiro, que era essa vítima fatal. Ele não tinha 4 anos completo. Ele era um menino muito bonzinho. Todo mundo amava ele. Porque ele era muito bonito, muito quietinho. Ele não tinha boca pra falar nada. Então eu não sei te explicar o que aconteceu. Lá é uma área muito grande e é um lugar assim bem muito pobre, ficava difícil para a gente saber onde era. Aí que acontece? A gente passava e não achava o número, você não achava a casa. Mas a gente tinha na mesma denúncia a informação de que o pai da criança trabalhava num depósito de construção. Pela informação que haviam dado, a gente falou, é possível que seja aqui. Tinha lá 2 pessoas que seriam os sócios, os donos da casa de material de construção, e nós perguntamos, nós estamos procurando uma pessoa, nós não sabemos o nome, e que eles morariam, né, segundo consta, perto do lixão. Aí eles falaram, parece que é o Dirceu. Aí nós ficamos aguardando ali, o rapaz veio. O senhor é casado com a Madalena? Ele falou, fui, não estou mais com ela. E onde está a criança? Ah, está na casa da avó. Eu falei, na casa da avó? Ah, tá bom. E onde que é a casa da avó? É em Guarulhos. Falei, o endereço? Eu não sei. Eu falei, mas o senhor sabia até lá? Não sei. Eu falei, então nós vamos lá agora, porque eu quero ver se a criança está lá. Aí eu falei, só que antes da gente ir para lá, nós vamos até a casa da sua ex-mulher, que eu quero conversar com ela para saber se essa criança está lá mesmo. Era um barraco de madeira que ficava num buraco, numa baixada, abaixo do nível da rua. Aí nós descemos o barranco, né? Nesse barraco tinha um puxadinho e era um cômodo grande. Essas crianças conviviam num cômodo este que era uma sala bem pequena, um pequeno banheiro, uma cozinhinha na própria sala e o cômodo onde todos dormiam juntos. Neste cômodo onde todos dormiam, existia uma cama de casal e um beliche. E todas essas crianças dormiam nessa situação, neste convívio de uma casa que era bastante pequena. A Madalena não trabalhava, ela trabalhava em casa. Quando nós chegamos lá no local, ele falou quem era, e a Madalena subiu. Eu falei, escuta, cadê o teu filho pequeno? Onde que tá teu filho pequeno? Aí ela falou assim, eu não sei. Eu falei, como você não sabe onde tá teu filho? Não, eu não sei, ele desapareceu. Eu falei, mas peraí, desapareceu e foi feita alguma ocorrência, alguma coisa? Eu não sei de nada, eu não sei. Justamente através de uma comunicação dos vizinhos à época, ouvindo que essa mãe torturava essas crianças, batia nessas crianças muito, e em razão disso, o abrigo tomou conhecimento e por isso tirou essas crianças do convívio da mãe. Abrigo este em que eles permaneceram em torno de 1 ano, 2 anos, e que sempre a mãe os ia visitar com o interesse que essas crianças voltassem ao seu convívio. Quando essas crianças foram afastadas, obrigatoriamente existe um estudo
social feito pelo próprio abrigo para dizer a situação em que se encontravam essas crianças no momento em que chegaram e como foi essa mãe, esse convívio com a mãe que ia diariamente a este abrigo, mesmo privada destes filhos. Como o abrigo e os psicólogos perceberam que a Madalena, à época, estava sozinha, ela não estava casada com ninguém, eles não permitiam que essas crianças voltassem ao convívio da Madalena. Então, o que fez a Madalena? Ela volta até o Dirceu, o marido dela, e fala: nós precisamos morar juntos. Porque ela não trabalhava, quem trabalhava era ele. Então tinha que ter um mínimo ali para o assistente social fazer uma avaliação e falar: não, eles têm o mínimo possível para viver, né? Uma família mais estruturada, pai e mãe juntos. E ela vai usar de todos os subterfúgios para ficar próximo dessas crianças. Contanto que durante o período em que elas estavam no abrigo, ela comparecia todos os dias. Aí ela voltou, ela reatou o casamento com o Dirceu, que era o pai, justamente para passar essa imagem de uma família, né, estruturada, para que os psicólogos e assistentes social vissem isso, porque estava difícil, né, de entregar novamente essas crianças. Elas permaneceram um longo período no abrigo. E só entregariam se eles percebessem que havia interesse por parte dela, essa demonstração de carinho, que ela estaria arrependida, que ela entendeu que aquilo não era um comportamento saudável, né, com as crianças, e que essa família estivesse minimamente estruturada. Então, o que é isso? Ela reatou o casamento. Percebeu-se, fez um estudo social, foram até a casa da Madalena, acompanharam a Madalena por um período, acompanharam a adaptação das crianças de retorno à casa e perceberam que estava tudo ok. E, à época, a réa, a acusada, se mostrou muito solícita e muito carinhosa com as crianças durante todo o período de adaptação deste lar. Diante disso, as psicólogas passaram informação ao juiz, dizendo: olha, lar refeito, e o Dirceu voltou. Mostrou-se um pai maravilhoso também à época perante as psicólogas e ao estudo social feito. Mostrou que era um pai presente e, enfim, que daria sustentação financeira e emocional para essas crianças, e por isso foi dado a liberdade do retorno delas ao convívio. Só que isto não demorou muito tempo para começar a mudar. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos porque depois de 1 ano e meio ocorre essa morte. Nesse dia, eu tava sentindo, assim, uma angústia, assim, um negócio, assim, como que ia acontecer algo. Não sei te explicar. Eu senti uma angústia, não conseguia almoçar naquele dia. Aí eu falei para as minhas meninas que trabalhavam comigo, eu falei: Dani, eu não tô sentindo bem, uma coisa assim, travando, uma angústia, assim, como uma sensação que vai acontecer alguma coisa. Eu falei assim: mulher, calma, fica em paz. Aí, quando eu fechei a boca, a minha sobrinha me liga. Aí eu falei para ela: nossa, você tem um instinto mesmo. Eu falei: eu não sei te explicar. Se vai acontecer alguma coisa assim de ruim, eu tenho aquela sensação esquisita, eu não sei te explicar o porquê. Aí eu falei pra ela: tá vendo, Dani, não te falei pra você que aconteceu isso? Ela falou: o que foi, mulher? Eu falei assim: aconteceu isso, eu vou ter que sair aos pressos, a minha sobrinha tá me ligando pra mim ir lá. Ela falou assim: nossa, aí só falei isso, não expliquei mais nada. Aí fui. Quando eu cheguei lá, que eu deparei com aquela cena, eu fiquei em choque. Falei: meu Deus. A mãe subiu, começou a conversar com a doutora desceu as escadas e aí eu falei pro pai da criança, né, que a gente sabia onde estava o Eduardo, e aí ele falou assim: não, eu não tenho culpa de nada, eu até falei pra ela não bater nele. Quando eu tô descendo a escada, já tinha descido um local assim bem difícil, né? A investigadora me chamou: doutora, olha, ele tá falando uma coisa aqui, né? Aí eu voltei e falei: o que foi? Falou: não, ele confirmou que a criança foi morta e que ela está enterrada lá no quarto. Se dirigiram até a residência. A delegada foi conversar com a mãe, que é a Madalena, dessa criança, e ela sempre negando. Uma hora essa criança estava num centro de recuperação, em outro momento estava com a tia, em outro momento estava com a avó.
E os investigadores ficaram com o pai conversando. E com essa conversa, sendo levado, o pai acabou confessando que realmente essa criança foi morta e que estaria enterrada na própria residência. Tá? Com essa informação, os policiais desceram, passaram essa informação para a delegada e a mãe, evidentemente, diante dessa confissão, acabou confessando também. Aí ela mostrou que estava embaixo da cama beliche e que estava enterrado lá. Então, imediatamente a gente acionou os bombeiros, né? E aí eles vieram e fizeram um buraco lá e acharam, né, que ela falou, tá dentro de uma mala. E foi uma surpresa muito grande quando eles abriram essa mala e retiraram os sacos plásticos e observaram que essa criança estava perfeitamente conservada, num processo que a gente denomina saponificação. Nesse ambiente úmido que ela permaneceu, até pela condição de vários sacos plásticos, conservou a umidade do corpo e a presença do cal favoreceu, né, o aparecimento do que nós chamamos de adipoceira. Então o corpo fica preservado, é um processo de preservação. Então praticamente dá para se observar tudo o que aconteceu naquele corpo. Então isso facilitou inclusive a perícia e o exame necroscópico. Quando foi indagado quando ocorreu a morte, eles não conseguiram precisar quando o menino havia sido morto. E por mais que a perícia fosse feita, o laudo necroscópico foi feito, é impossível conseguir-se chegar à data do crime. Acreditava-se, através das próprias palavras da mãe, que esta morte ocorreu em 2008. É muito interessante essa família, já demonstrava a sua negligência porque não souberam informar nem corretamente a idade dessa criança, se teria 3, 4 anos, e nem exatamente quanto tempo. Presume-se que essa criança tenha ficado enterrada durante 4 anos, né, de 2008 até 2012, quando efetivamente foi encontrada. Aí eu estava no meu trabalho, aí minha sobrinha me ligou, falando, tia, vem aqui urgente que minha mãe foi presa. Aí eu perguntei, mas por que foi que aconteceu? Ela falou, tia, não dá para explicar porque eu tô falando do telefone do policial. Vem aqui urgente, tia. Aí ele me deixou ver ela um pouco, né? Eu perguntei, o que aconteceu, Madalena? Aí ela só chorou, falou, não me abandona aqui. Aí eu falei, mas o que aconteceu, Madalena? Aí só que ela não respondeu. Só chorava. Eu fiquei assim, naquele choque, sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não pode ser verdade. Tanto que eu procurava esse menino, toda vez que eu ia lá, eu falava, Madalena, cadê o Eduardo? Tanto é que uma das vizinhas lá, ela falou, nossa, mas eu achei que ele estava com a avó mesmo. Então, nossa, o que aconteceu? Foi até quando aconteceu, quando as pessoas começaram a ficar revoltadas, né? Porque, como? Mas ele morreu? Como? Não morreu? O que aconteceu? Onde que tá? E aí o pessoal ficou sabendo, né? Não que a gente falasse que a criança estava enterrada, mas é normal porque ali já começaram a descobrir o que tinha acontecido, né? Nós sabemos isso? Nós sabemos porque depois de 1 ano e meio ocorre essa morte. E com a morte, como eu disse, com essa investigação, passou-se a ouvir efetivamente os filhos. E os filhos começaram a contar que esta mãe os agredia com o que existisse na mão. Poderia ser uma panela de pressão, poderia ser uma corrente, poderia ser um cabo de vassoura, o que tivesse à mão, ela batia, e batia em todas as crianças. Deixava, às vezes, de joelho nessa dependência, que era uma espécie de uma área de serviço, né? E a criança também ficava naquele lugar que era até insalubre, frio. Esse menino ficava com as mãos para o alto e não podia baixar a mão. Se baixasse a mão, ele iria apanhar também, né? E outra vez também que
que ela estava cortando as unhas das crianças. Aí ela pegou tipo uma agulha enfiou assim nos dedos das crianças, entre a unha assim. Aí e apertava assim, para sair o sangue. Aí as crianças falavam, o que tá doendo? Ela perguntava para as crianças, tá doendo? Eu ficava mal, mas só que eu não demonstrava que eu estava sentindo para as crianças. Eu tinha que estar forte para aguentar aquele rojão, mas eu não sentia bem. Eles falando isso para mim. Às vezes eles falavam isso. Mas eu falei, meu Deus, que tortura. Como é que ela fazia? Eu penso no meu pensamento. Como é que ela falava isso, fazia isso com as crianças? E nunca ninguém soube. A própria filha mais velha, segundo o que eu apurei lá naquele momento, ela também estava cansada daquela vida lá, que a mãe era muito ruim, e ela então até foi morar com outro rapaz que era vizinho lá, né, do local. Então ela saiu de lá justamente porque a mãe era muito malvada, né? Não tinha essa diferenciação, não era o fato dele ser o primeiro filho dela com o Dirceu. Não havia nada assim específico. Poderia, no caso, que essa criança tivesse um comportamento um pouco diferenciado. Fosse um pouco mais lenta, ou refutasse algumas ordens. Pode ser. Tá? Então, daí, ele ser o alvo constante das agressões. Mas, pelos relatos, todos os filhos eram agredidos. E aí, mais sadicamente, ainda um comportamento extremamente sádico, deixou esse filho morto embaixo da cama, do beliche, onde os outros dormiam. A todo instante para mostrar, olha, é isso que acontece. É isso que pode acontecer com você, se você me desobedecer. Então é muito claro, né? É muito claro o comportamento dessa mulher, que tipo de personalidade ela tem, que tipo de perversão permeia essa relação, né, familiar. Não existe esse sentimento de maternidade, de cuidado. Porque o que é a maternidade? É aquele cuidado extremo, é cuidar do outro. Né? Então não existe isso, porque as emoções são todas superficiais. Não existe amor, não existe afeição. Né? E o sofrimento do outro não quer dizer absolutamente nada. Ela não se importa, não tem empatia, nem com os filhos. Então ela podia exercer todo o sadismo dela nesses filhos e continuava a tê-los. Quanto mais melhor, mais pessoas para torturar. É isso que sente uma mãe psicopata, vamos dizer assim. Ela não tem empatia com esses filhos, ela não se coloca no lugar deles. Né? São meramente objetos. Para ela extravasar essa energia dela, essa agressividade, essa impulsividade e esse sadismo, né? Que é muito característico do psicopata. O corpo permaneceu preservado, então todas as vísceras da criança foram preservadas. E foi por isso que houve a possibilidade de se fazer um exame mais apurado. Os médicos legistas, quando fizeram a necropsia no corpo do menino, diagnosticaram que ele apresentava uma fratura de úmero e também havia uma sufocação. Obviamente, os médicos não vão conseguir descrever qual foi a causa da morte, uma junto com a outra. O que nós acreditamos diante deste histórico do que foi possível apurar no processo é que a violência da agressão que a Madalena provocou nessa pequena vítima fez com que quebrasse o úmero da criança, que fez com que ele desmaiasse, acreditamos, de dor. Isso já é uma suposição diante deste quadro. Esta criança foi deixada durante um período em cima da cama e depois colocada dentro da mala. Acreditamos que esta vítima morreu porque foi colocada dentro da mala. Quando o Dirceu chega até ali para ver o corpo dessa criança, a criança estava viva ainda. Se tivesse sido socorrida, essa criança estaria possivelmente viva. Mas não, a suposição dos dois é que estava morta e, como morta, colocaram dentro de sacos plásticos, cal e dentro de uma mala. E essa criança acabou falecendo por asfixia. Se esses pais realmente fossem zelosos
mesmo que eles tivessem se excedido de repente, numa situação como essa, se imediatamente tivesse levado essa criança a um tratamento médico, ela teria sido salva. Ela morreu de sufocação, em função de permanecer dentro de sacos plásticos, amarrados dentro de uma maca. Eles dizem, né, que eles julgaram que ele estivesse morto. Não necessariamente. Tá? Porque a gente percebe quando uma pessoa está viva ou morta. Não é por estar inconsciente que ela está morta. Então, isso é o que eles alegam, o que eu acredito que realmente não é a verdade. Eles sabiam que ela estava inconsciente. E essa criança permaneceu assim ao longo do dia, até a chegada do pai. Quando então eles decidiram o que fazer. Inicialmente, ela até negou. Você entendeu? Mas depois de conversa, a gente vê que realmente a pessoa começa a mudar as suas feições, tá? E a gente acaba conversando e convencendo a pessoa a confessar o crime. Foi o que aconteceu com a Madalena. Ele disse pra gente lá que não sabia. Você entendeu? Mas, nesse caso, a criança estava desaparecida há 4 anos. O princípio é que ele sabia, sim. Mesmo que não tenha participado, né, dessa fatalidade, desse homicídio. No mínimo, é o que a gente supõe. Tá? Que eles realmente premeditaram para enterrar o cadáver. E após isso, fizeram ainda um piso na casa, então não tinha nem como perceber que lá tinha alguma coisa enterrada, vamos dizer assim, tinha sido feita alguma coisa. Porque com o piso ficou tudo lisinho o chão. Ela enterrou e ficou quieta, como se não tivesse acontecido mais nada, como se a criança tivesse ido embora, morar com os pais dela, como ela falava. Uma coisa desse jeito, totalmente fria, não ligou. Pelo menos não demonstrou isso pra gente, não. Num primeiro momento, ela joga a responsabilidade no pai e o pai joga a responsabilidade na mãe. Então, ela que espancou, não foi ele que espancou. Mas as investigações e os contatos e as declarações, principalmente dos outros filhos, indicaram que ela que efetivamente surrou a criança e acabou matando. Então, o pai achou que o filho não respondeu imediatamente ao que ele tinha solicitado, que era para se levantar de manhã. Então, ele não teve dúvida. Colocou essa criança de castigo, ele e o irmão. Essas 2 crianças deveriam permanecer durante toda uma manhã de pé no banheiro ali da casa, com as mãos para cima e a cabeça para cima, olhando para o teto. E caso ele abaixasse por algum instante a mão ou a cabeça, imediatamente o castigo ia aumentar e ia ficar até o período da tarde. Isto era um castigo feito no dia, mas a irmã mais velha disse que esse castigo era absolutamente comum. Ele sempre aplicava esse tipo de castigo, principalmente à vítima fatal. Ele tinha alguma coisa em relação a este menino, porque ele era muito extrovertido, ele não obedecia, algo absolutamente normal de uma criança de 4 anos de idade. Mas para o Dirceu era alguma coisa muito grave. E neste dia em especial, essa criança permaneceu, ele e o irmão, durante toda a manhã nessa situação que o Dirceu mandou ficar. Na hora do almoço, a mãe tirou os 2 meninos do castigo para eles irem almoçar. Só que a vítima fatal, ela estava muito fraca, muito debilitada. Havia tido um resfriado, alguma coisa que o valha tempos antes, e ele caiu ao chão. A Madalena entendeu que isto era uma birra, uma manha que o menino tinha feito. E começou a espancar violentamente essa criança, a ponto dele desacordar. Quando a Madalena percebeu que o menino estava desacordado, já tentou até ministrar um chá ou alguma coisa que o valha, mas o menino não respondia. Ela percebeu, segundo a ótica dela, que o menino estava morto. O que é triste é que todos os outros irmãos estavam assistindo essa cena. Ela coloca a vítima desfalecida em cima da cama e disse para os outros irmãos: fiquem aí que eu vou chamar o Dirceu. E veja só a insensibilidade. O pai falou: agora eu não posso sair. Eu vou continuar trabalhando. À noite nós conversamos sobre isso. Tá? Então, como ele trabalhava numa loja de material de construção, era fácil acesso ao cal, e já existe esse senso comum, né? Que se colocar cal num corpo, ele deteriora mais rápido, quando na verdade é ao contrário. A Madalena voltou, lavou o corpo da criança com álcool e ficou aguardando o pai chegar. O pai chegou,
Perceberam os dois, segundo eles, que a criança estava morta em cima da cama, com todos os outros irmãos à volta, sabendo o que estava acontecendo. Eles puseram os irmãos na sala, fecharam uma cortina que, na verdade, era uma cortina de tecido e colocaram a vítima dentro de uma mala. Como ia começar a exalar um forte odor, o que o Dirceu já fez? Colocaram cal. Os dias foram passando e o cheiro não diminuía e a família toda dormindo no mesmo cômodo. O que resolveu então a Madalena fazer? Começou a pegar sacos de lixo, tirou o corpo da criança e colocou sacos de lixo e mais cal para tentar abafar o cheiro. E embaixo da cama de novo, onde os outros irmãos dormiam. Inclusive o irmão foi depor e disse: olha, de fato eu sabia que meu irmão estava morto embaixo da cama. E conviveram com isso durante anos. E a mãe dizia, se alguém abrir a boca ou contar alguma coisa, vai ter o mesmo destino que a pequena vítima. Passado um ano, aproximadamente, ela resolveu enterrar essa criança que até então estava dentro dessa mala. E obrigou esta filha mais velha a ajudar a abrir o buraco embaixo da cama, dali onde eles viviam, do dormitório, e efetivamente enterrou, e lá ela permaneceu até o dia em que foi aberto através da polícia. Quando eu cheguei lá e teve aquela situação toda, as crianças estavam até por ali, até a gente pediu para depois tirar as crianças, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Elas não estavam entendendo, elas estavam assim, o que está acontecendo, né? E a gente também até para preservar, né, as crianças, a gente pediu até que tirasse ali do local, né? E ficaram mais os policiais e depois, quando as pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo, a gente mandou também embora os dois, né? O Dirceu e a Madalena, e ficaram só os policiais, os bombeiros, a perícia. Depois que tirou, o bombeiro pegou o nenê no saquinho, no colo, né? Porque tava levando pro carro de cadáver do IML que tava lá em cima da casa. Aí pegou e falou pro Nossa, agora você vai ter um enterro digno. Fiquei uns 15 dias em choque. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Resolvendo a papelada do moleque, que eu não sabia onde estava o documento dele para poder tirar do ML para enterrar, fazer um enterro digno. Aí sei que procurei os documentos dele, achei uma xerox de um registro todo rasgado, tive que montar com durex para conseguir tirar o menino, que eu não conseguia. Aí eu chorava de noite. Meu marido falava assim, meu bem, por que você tá assim? Você fica se matando por uma coisa que não é sua, a mãe não tá nem aí. Eu falei, meu bem, mas é meu sobrinho, é sangue do meu sangue. Todas as polícias do mundo têm esse tipo de canal, né, de comunicação, a denúncia anônima, porque a pessoa se sente segura ao fazer isso. Porque nem todos têm condição inclusive psicológica, né, de assumir alguma coisa, ou de ir diretamente, ou de se mostrar ao fazer uma denúncia. Então esse é um canal excelente. E se não fosse esse tipo de canal de comunicação, não se saberia desse crime. Iam se passar os anos, essas pessoas morreriam e ninguém saberia o que tinha acontecido. Então, importantíssimo. Essa denúncia ela foi muito precisa. Tá? Ela descreveu o caso em detalhes. Foi por isso que nós chegamos e conseguimos elucidar o crime. Então a gente tem que ir para a rua mesmo e procurar saber o que aconteceu, se é verdade, se não é apenas uma rixa entre vizinhos, uma picuinha, uma coisa assim. Mas nesse caso aí foi primordial, foi resolver da melhor maneira, infelizmente, um caso tão triste desse. Ela respondeu pelo homicídio, porque o Dirceu não estava no momento do crime. No momento em que essa vítima é violentamente espancada, o Dirceu estava trabalhando, nós constatamos isso. Então, ela que agride a criança a ponto de colocá-lo desacordado, neste primeiro momento, ela responde por esse homicídio e ela responde pela ocultação do cadáver. E eu indaguei a ela, a senhora acha que a senhora é uma boa mãe? Ela disse que sim.
Então, diante de tudo isso, de tudo que foi mostrado para ela, presa durante todo o processo, julgada naquele momento, ela dizia que tinha sido uma boa mãe. Então, aos olhos dela, existia uma grande injustiça, como se matar um filho fosse o direito de uma mãe. Por outro lado, o Dirceu também tem a sua parcela de responsabilidade de um crime chamado de tortura. Tortura esta qualificada, porque envolveu um filho sob a tutela, sob a proteção dele. Então, ele respondeu por este crime e foi condenado por isso e também pela ocultação do cadáver, porque foi omisso e mais, colocou o cal também para esconder o cadáver. Ele também foi condenado por isso. A pena dele foi inferior em razão do montante do crime relacionado à tortura, que é um crime gravíssimo, mas que para nossa legislação ainda tem uma pena que nós entendemos muito branda. Se ela tiver oportunidade, ela vai continuar sendo mãe. Por quê? Porque ela precisa desses filhos para exercer essa autoridade, para extravasar toda essa agressividade que ela tem, essa impulsividade e esse sadismo. E ela extravasa isso em cima de quem? Dos filhos. Então ela não tem os filhos por uma questão de sentimento de maternidade ou naquele sentido de querer cuidar de um ser, de uma outra pessoa, né, da sua continuidade. Não, são meros objetos onde ela pode extravasar tudo o que ela realmente é, que é uma psicopata. Nasce assim e vai morrer dessa forma. É difícil, né, a gente lidar com um psicopata. Ele não tem sentimentos de culpa, remorso ou arrependimento, que esses são os nossos freios morais, da maioria das pessoas. Nós temos escrúpulos e o psicopata não. E esse sadismo pode ser direcionado para qualquer outra pessoa. E é muito triste nesse caso especificamente porque essa psicopata direcionou esse sadismo e toda a crueldade dela para os filhos, né? E essa crueldade extrema de deixar o corpo do filho que ela matou embaixo da cama de onde os outros filhos dormiam. Quer dizer, à vista da família o tempo todo. É isso que pode acontecer com você. Você imagina o que é conviver com uma pessoa assim. Então, a perversidade maior está nesse sentido. Na realidade, se fosse em outros países, ela pegaria prisão perpétua. A mãe, ela morre pelo filho, ela se sacrifica pelo filho, tudo que for possível ela vai fazer pelo filho. A mãe sempre quer o filho feliz. Ela pode ficar infeliz, o filho sendo feliz, ela está muito bem. Ela fica feliz só de ver ele feliz. No momento em que você se arrepende daquilo que você deveria ter feito e não fez. E eles simplesmente fizeram o quê? Se encostaram na culpa do outro. A responsabilidade é dela porque ela me ameaçou, por isso que o crime permaneceu impune. E o mesmo aconteceu com ela. Porque se realmente eles estivessem arrependidos, eles contariam a verdade. Eles diriam, eu fui conivente sim com a morte. Essas pessoas não são humanos, para mim são monstros. Não posso nem dizer que são animais, porque o animal cuida da sua cria. Ver tudo aquilo foi muito difícil. Como mãe, não dá nem pra explicar, entendeu? Porque você fica pensando, nossa, você sai de manhã, você vai trabalhar, você põe seu filho na escola, você corre pra lá e pra cá, você chega de manhã, à noite, você quer ver o filho. Como é que você vive, como é que você tem a sua vida normal de trabalhar, ou de limpar a casa? Ou será que ela nunca fica sozinha em casa, não lembra, não tem consciência, não sabe o que ela fez, sabe? Vive normalmente como se nada tivesse acontecido? O que eu pude perceber é que o único patamar que eles tinham de norte de mãe era uma pessoa tão violenta. E mesmo assim você percebia que eles eram carentes do afeto dessa mãe, mesmo diante de tudo que eles passaram. Porque eles não conseguiam entender que ser mãe é muito mais, mas muito mais do que a Madalena foi para eles. E o que é mais triste desta história é que uma das voluntárias que trabalhavam nesse abrigo se apaixonou pelo menor que foi morto posteriormente e tinha muito interesse em adotar essa criança. A mãe, sabedora disso, foi até o juiz, dizendo e relatando estes fatos e pedindo ao juiz que intercedesse para que proibisse
que esta pessoa do abrigo tivesse contato com seu filho, porque ela não tinha intenção nenhuma em dar esta criança em adoção. A menina mais velha, quando ela depõe no julgamento do Dirceu, ela só vai no do Dirceu, da Madalena ela estava no hospital, ela estava tendo um filho, ela não pôde comparecer, mas ela mostrava a indignação de ter permanecido durante tantos anos entendendo tudo o que aconteceu e não podendo fazer nada. Ela tinha muita raiva. Foi uma das indagações que o advogado fez. Se algum dia ela aceitaria morar com o Dirceu, ela falou que jamais, nem com ele e nem com a mãe, que ela jamais queria viver com eles. Então, o sofrimento dessas crianças, o que mais chamou atenção é que tão cedo eles começaram a vida e tão cedo eles sofreram nas mãos dessa mulher. Isso que mais me chamou atenção e que mais me chocou da gravidade disso. Porque uma mãe, se realmente é uma mãe, jamais iria aceitar a ameaça que fosse se o companheiro matasse o filho, a ameaça que fosse, ela iria até a delegacia de polícia e iria comunicar. O mesmo se fala desse pai. Se ele disse que ele foi pressionado pela Madalena, o que eu coloquei muito para os jurados é que se realmente ele sentisse essa sensação de pai, que ele não foi, mas que ele se mostrava ser, ele não teria se vencido por nenhuma ameaça. Imediatamente ele teria ido ao distrito policial e queria que essa Madalena fosse presa, essa mãe fosse presa. Eu tenho que perguntar para ela o que está acontecendo, porque eu não posso estar nessa história passando por todo esse sofrimento com os filhos dela e sem saber o porquê. Ela ficou assim, tipo assim parada, assim, não respondeu. Que tipo de ser humano vai se tornar uma criança que, para aprender o certo ou o errado, é espancado? Vai achar que é assim que tem que fazer com o filho dele, né? Ou com as outras pessoas. Cresce um adulto, não faz o que eu quero, então eu vou te bater. Fica agressivo, fica violento, né? E também amedrontado. Não podemos falar que crianças que sofreram abusos vão também cometer abusos. Não dá para saber. É evidente que crianças que crescem num lar abusivo como esse podem, muito provavelmente, apresentar algum transtorno de personalidade, né? Diante de uma infância, uma adolescência de medo, porque toda relação é estruturada no medo, no terror. Então não tiveram assim essa proximidade do amor, da afeição, desconhecem até o que é isso. Quer dizer, ao longo da vida, agora longe, né, distante dessa mãe e desse pai, é que talvez elas tenham possibilidade de vivenciar isso. Né? Conseguir estabelecer, saber que pode existir uma relação que não é baseada no medo, que existe afeição, que pode existir amor, que podem existir relacionamentos positivos. Aí foi acionado o Conselho Tutelar, aí perguntaram, né, quem que seria a pessoa mais próxima, era uma tia das crianças. Então o Conselho Tutelar chamou a tia e viu se ela poderia ficar com as crianças e ela de imediato já concordou em ficar com as crianças e elas também gostaram, né, de ficar com a tia. Logo de começo, eu perguntava para a psicóloga, né, eu falei assim, eu devo entrar nesse assunto com as crianças, porque eu quero saber. Eu tenho curiosidade de saber, porque eu entrei nessa história assim, de gaiato. Então eu não sei o porquê que aconteceu, o que aconteceu, então eu tenho como abordar esse assunto com as crianças. Ela falou assim, não, Joselice, você deixa eles à vontade. O dia que eles quiserem falar para você o que aconteceu, eles vão chegar em você e vão falar. Se eles tivessem confiança em você, eles vão chegar e vão falar para você o que aconteceu. Só que nunca ninguém falou. Nunca ninguém falou o que aconteceu. Às vezes eu pergunto para a mais velha, que a mais velha sabe. Aí, mas só que ela não... Acho que, não sei se machuca ela muito. Ela não fala comigo a respeito disso. Ai, tia, não quero falar sobre isso, não. Ela fala isso para mim. Então eles não abordam esse assunto, não. Eles só falam o que eles viviam. Assim, de maltrato, de surra. Mas, assim, o que aconteceu nesse episódio, eles não falam. Isso pra mim é muito chocante. Sabe, se ele estivesse entre nós hoje,
Eu não sei, poderia ser um menino muito bom, pelo jeito que ele era. Então, eu acredito que ele tá vendo todos os meus esforços lá de cima, sabe? Ele não merecia ter passado por isso. Quem é a sua irmã para você? O que você guarda, o que você tem de memória dela? Olha, sinceramente, hoje eu não sei explicar o que eu sinto. Porque teve uma época que eu sentia ódio, sentia raiva, eu sentia angústia, assim, de saber por que ela fez isso. Mas eu não consigo, eu até falei pra psicóloga uma vez, eu não sei explicar o sentimento que eu tenho por ela. Não sei que sentimento que eu tenho, se é de pena, se é de dó, sei lá. Aí, às vezes, os meninos choram porque chega dia dos pais, chega dia das mães, e ele, nem o pai nem a mãe tá representando lá. Quem tá sou eu. Coloca toda aquela coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, ela tá aqui vendo isso. E eu sou a mãe e o pai. Aí eles vêm tudo pra cima de mim chorando. Tia, não sei o que e tal. Eu falei, não, filho, calma, você tem a mim, se eu sou sua mãe, sou pai, sou psicóloga, sou tudo pra vocês. Então, não fica assim, não. Mas eu não consigo te explicar o sentimento que eu tenho por ela. Não sei te falar.